Olá pessoal, bom dia. Aula gravada do dia 23 de setembro, aula que todos os alunos devem assistir. Eu vou fazer a correção dos exercícios de área da aula de ontem. Questão 1. Para fazer o assoalho de uma sala, são necessários 63 tábuas retangulares de 2,8 metros de comprimento por 0,25 metros de largura. No caso de usar tacos, peças retangulares de madeira de 21 cm de comprimento por 7 cm de largura, o número de tacos a ser utilizado será de... Pessoal, assoalho é um piso, né? Um tipo de piso. E ele vai usar 63 tábuas, tá? Retangulares, que tem 2,8 metros de comprimento por 0,25 de largura. Essa é a área que deve ser preenchida. Então, é algo mais ou menos nessa estrutura aqui, ó. Eu vou ter tábuas retangulares, certo? E no caso dessa tábua aí, ela tem 2,8 metros de comprimento, metros, né? Isso é importante. E 0,25 metros de largura, tá? Ele vai usar 63 dessas, né? E quando a gente fizer o cálculo, a gente vai descobrir qual é a área que preenche essas 63 tábuas. Ele quer saber o seguinte, se ele usar tacos menores, né? Que no caso aí tem 21 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura, quantas peças eu preciso para usar, né, para fazer esse assoalho, tá certo? Primeiro a gente vai descobrir a área, né, fazendo o que? A área do retângulo 1. E de acordo com como foi explicado, e vocês já devem saber, a área é base vezes altura. Então a área 1 vai ser 2,8 vezes 0,25, certo? E aí, você vai descobrir que vai dar 0,7 metros quadrados. Esse é a área de uma tábua. Mas, na verdade, para fazer esse assoalho, eu preciso de 63 tábuas, né? Então, qual vai ser a área ocupada? Basta fazer 63 vezes 0,7. Logo, a área ocupada vai ser de 44,1 metros quadrados. Agora eu tenho que descobrir quantas vezes esse retângulo aqui, que eu vou chamar de área 2, cabe dentro desses 44,1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a área dele, área 2, base vezes altura, já que é um retângulo, e vou multiplicar 21 vezes 7. Na verdade, não vou fazer assim, não. Sabe por quê? Porque as unidades estão em centímetro. O ideal é você transformar em metro. 21 centímetros é a mesma coisa que 0,21. E 7 centímetros é a mesma coisa que 0,07 metros. Agora sim, já fiz a transformação e vai sair tudo em metro. Fazendo as contas, você vai descobrir o cálculo de 0,0147 metros quadrados. Agora que eu já descobri a área total e a área de cada taco, o que eu devo fazer? Eu vou fazer uma divisão. Então, dividindo aí 44,1 dividido por 0,0147, eu vou descobrir que são necessários 3.000 tacos retangulares para cobrir. Logo, letra D. 2. Calcule a medida x do lado do quadrado CEFG da figura abaixo, sabendo que a área do retângulo ABCD é 30 centímetros quadrados. Ele te dá a área completa, né, do ABCD. Ele te dá essa área, ele fala que é 30. Ele só quer saber, pessoal, quanto que vale a medida de x aqui, ó, desse quadrado aqui, ó, que é a mesma. Tá? É isso que ele quer saber. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai se basear na área do quadrado mesmo, tá? Desse quadrado ABCD. Então, a área do quadrado, desse quadrado aí, vai ser lado vezes lado. Na verdade, não é quadrado, não é um retângulo, desculpe, a área do retângulo, né? Então, vai ser base vezes altura. A nossa base, pessoal, ela é a mesma coisa que 3 mais x. Então, a área é igual a 3 mais x, vezes a altura. A altura dele é 4 mais x. Então, vezes 4 mais x.
Porém, essa área do retângulo foi dada, ela vale 30. Então, 30 é igual. E aqui a gente tem uma distributiva. 3 vezes 4, 12. 3 vezes x, 3x. X vezes 4, 4x. E x vezes x, x ao quadrado. Então, isso aqui já está com cara de equação de segundo grau. Eu vou passar o 30 para o lado de cá e já começar a organizar a minha equação. Então, fica x ao quadrado. 3x mais 4x dá 7x. Se eu passo 30 para cá, ele vem subtraindo. Então, ficou 12 menos 30 vai dar menos 18. Então, como já era esperado, uma equação de segundo grau. Então, a gente vai resolver essa equação. Delta é igual a b ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 18. 49 mais, menos com menos dá mais. E 4 vezes 18 vai dar 72. Logo, o valor do meu delta vai ser 121, que tem raiz, que é 11. Continuando, x é igual a menos b, o menos da fórmula. Com esse mais aqui, vai continuar dando menos. Menos b, mais ou menos raiz de delta. A raiz de delta é 11, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, só 2. Fazendo a conta com sinais iguais, vai ficar menos 7 com menos 11, vai dar menos 18. E menos 18 dividido por 2 vai dar menos 9. Porém, perde todo sentido, porque eu estou achando o valor de x. Não faz sentido em geometria plana ter um valor de x negativo. Então, não serve para a gente. Então, eu vou fazer o cálculo agora com o valor positivo, né, com sinais diferentes. Menos 7 com mais 11 vai dar mais 4. E 4 dividido por 2 vai dar 2, que é a nossa resposta. Então, o valor de x nessa figura aí deve ser 2. Questão 3. O paralelogramo ABCD abaixo tem perímetro 22. M é ponto médio de DC. E AD mede 2 centímetros a mais que DM. Calcule a área do paralelogramo. Para poder calcular a área do paralelogramo, é base vezes a altura. A base a gente não tem, a altura a gente não tem, então a gente vai descobrir agora. Ele fala que o perímetro é 22, certo? Ele fala que M é ponto médio de DC. Essa informação é importante. Se é ponto médio, né? M é ponto médio, significa que esse lado é igual a esse aqui. Porém, ele fala aqui, ó, AD tem 2 centímetros a mais que DM. Mas espera aí, você sabe quanto que vale o DM, né? Que seria esse aqui, ó. Você não sabe. Se eu não sei, é X. Mas eu sei que o DA, né, o AD, vale 2 a mais. Logo, esse lado só pode valer aí X mais 2, certo? Agora, vamos descobrir. Se eu fizer o perímetro é a soma de todos os lados, né? Vai ter que dar 22. De acordo com o que foi explicado essa semana, os lados de um paralelogramo, né, são iguais. Os lados opostos, né, são iguais. Se M é ponto médio, se DM é x, MC também vale x. Então, eu já tenho que DC vale 2x. Logo, AB também vale 2x. E BC é oposto, né, paralelo aqui, e oposto a DA. Logo, ele vai valer x mais 2, certo? Feito isso, pessoal, a gente vai desenvolver o cálculo do perímetro. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, x mais x, vou escrever aqui 2x. Já vou colocar esse 2x daqui de baixo, mais x mais 2, mais x mais 2. Feito isso, fazer o cálculo. O perímetro é 22. Então, ficou 2x mais 2x dá 4x. 4 mais x, 5x. Mais x, 6x. Então, eu tenho que 22 é igual a 6x. E 2 mais 2 deu 4. Vou passar esse 4 para o outro lado, ficou 22 menos 4, que dá 18. Então, 6x. Logo, x tem que ser 18 dividido por 6. A gente chega, então, que 18 tem que dividido por 6 dá 3.
Pronto, já achamos o valor de x. Agora a gente vai encontrar o valor da área, que essa é a pergunta. Calcule a área do paralelogramo. Se o x vale 3, pessoal, fica claro aqui para vocês que essa base, né, ela vale então quanto? Ela vale 2 vezes 3, então a minha base vale 6. E a altura? A altura é formada por esse triângulo aqui. Só que a gente não tem altura, nós temos que descobrir essa altura. Para fazer essa altura, vou colocar aqui um triângulozinho aqui, para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa altura. Eu tenho esse triângulo, retângulo aí, tá? Ele fala que o MC vale x, só que o x é 3, então eu já posso colocar 3 aqui. Ele fala que BC é x mais 2, então te leva para a hipotenusa 5. Se isso aqui, gente, é um triângulo retângulo, né? Porque é a altura, formou um ângulo reto, vocês já sabem muito bem quanto que vale essa altura, já que é um triângulo pitagórico, né? Então, H só pode ser 4. Para aqueles que não entendem ainda que é um triângulo pitagórico, faça teorema de Pitágoras, tá? Então, resolvendo por Pitágoras, você vai encontrar 4. Então, agora vamos para a área. Área, vou trocar aqui para vocês perceberem que eu já estou em outro cálculo. Área é igual a base vezes a altura. Área é igual a base, que a gente já sabe que é 6, vezes a altura, que a gente já sabe que é 4. Logo, essa área tem que ser 24 centímetros quadrados. E aqui a gente fecha essa questão, tá certo? Vamos lá, próxima questão, questão 4. Questão 4. A medida da altura relativa ao lado AB do paralelogramo abaixo é 3. Qual é a medida da altura relativa ao lado BC? Vamos lá, pessoal. Quando ele fala, né, que a altura relativa ao lado AB mede 3, é o que? Eu tenho aqui o AB, que é o lado, e eu tenho a minha altura aqui, ó. Vai formar 90 graus, certo? Então, isso aqui, de fato, vale 3. Agora, ele quer o seguinte, ele quer que você calcule a altura, né, relativa ao lado BC. Ou seja, nesse lado BC aqui, pessoal, eu tenho que ter um segmento que forme 90 graus com ele, tá certo? E tem que sair do lado oposto, ou tem que sair do D, ou tem que sair do A. Porém, se sair de D, não vai formar 90 graus, tanto é que tá aqui, ó, forma um ângulo agudo. Então, não tem como. Logo, a reta vai ter que sair de onde? Lá de A. Então, do vértice A, vai chegar até esse prolongamento BC aqui, tá? E vai ter que formar 90 graus. Então, vai fazer algo assim. Tranquilo? Só isso. Tá, professora, mas como que a gente vai descobrir essa altura aí? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, para identificar aí essa altura, que vai ser essa medida aqui, ó. Vou colocar aqui o A até o P, tá? Vai ser a nossa medida que a gente quer encontrar. Para descobrir, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir uma semelhança aí de triângulos. Eu vou só ajustar esse vértice aqui que não tá colado, né? Para formar o triângulo certinho. Prontinho. Aqui a gente tem 2 triângulos semelhantes. Eu não sei se vocês já perceberam isso logo de cara. Por quê? Esse segmento D, que formou a altura com o lado AB, ele forma 90 graus. E esse triângulo ABP também tem 90 graus, né? Um triângulo retângulo. Para descobrir a semelhança, pessoal, a gente tem que ver alguma coisa mais em comum. O que a gente tem em comum? Se você avaliar, pessoal, aqui que eu tenho retas paralelas, ó, essa reta paralela com essa, e essa aqui é a transversal, a gente consegue perceber que tem ângulos iguais. Aonde? Aqui, ó. Esse ângulo aqui, vou colocar uma marca, ele é igual a esse aqui, ó. Tá? São os alternos internos, né? Tem medidas iguais. Logo, a gente consegue fazer a semelhança. Então, vamos ver quem está para quem. A hipotenusa do grande, pessoal, é 6. A hipotenusa do pequeno, eu não tenho. Quer dizer, em parte, né? A gente tem. Porque aqui é 4, do outro lado só pode ser 4. Então, a gente tem a hipotenusa do pequeno, sim.
tá? Então, já temos a hipotenusa do grande e a hipotenusa do pequeno. A altura do grande é justamente o que a gente quer saber, ou seja, o oposto a esse que tem uma marca, que é o H. E quem é o oposto ao que tem uma marca? 3, então tá tranquilo. Então, vamos lá, fazendo a proporção, quem está para quem. Então, a hipotenusa do grande, comecei pelo grande, 6, está para a hipotenusa do pequeno, que é 4. Assim como, vou começar pelo grande, sempre pelo grande, tá? A marca do que tem aqui o ângulo igual é oposto a H. E aqui o que tem uma marquinha é oposto a 3. E agora é só fazer os cálculos. Então, ficou 4H é igual a 6 vezes 3, dá 18. H é igual a 18 dividido por 4. E isso vai te dar uma altura igual a 4,5 centímetros. Então, essa questão ela foi resolvida aí, na verdade, por semelhança, tá certo? Vamos lá, questão 5. A 5, né, pessoal, é composta por 4 letras, só a área é muito tranquila de fazer. Então, vamos lá, letra A. A letra A é um triângulo retângulo. E de acordo com o que foi explicado, é base vezes altura, certo? Dividido por 2, isso é a área do triângulo. Então, a área vai ficar a base, que é 6 vezes a altura, que é 4 dividido por 2. 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2, eu chego aí em 12. Não se esqueçam da unidade de medida, metro com metro vai dar metro quadrado. Letra B. De novo, um triângulo. Só que agora, gente, eu não tenho a altura, que ela é fundamental para a gente descobrir, tá certo? E qual vai ser essa altura, então, professora? A pessoa formou um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo, ele é isósceles, certo? E como é que a gente vai descobrir essa altura? Se eu passei a altura, aqui embaixo também foi dividido em 2 segmentos iguais. Se tudo é 16, esse trecho aqui ficou 8. Então, você vai resolver por Pitágoras. Resolvendo por Pitágoras, vai ficar 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais h ao quadrado. 100, já vou passar o 64 para o lado de cá. Isso dá h ao quadrado. H vai ser igual a raiz de 36. Logo, h só pode ser 6. Então, já descobrimos a nossa altura. Agora é só a área. A área é base vezes altura dividido por 2. A área é igual a base, que vai ser 8, né? Ops, a base é 16, pessoal. 16 vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Como eu gosto de simplificar, né? Vou simplificar aqui tudo por 3. Ficou 16 vezes 3, vai dar 48 centímetros quadrados. Essa vai ser a área da letra B. Vamos lá para a letra C. Letra C é um triângulo equilátero. E foi explicado para vocês que tem uma fórmula pronta aí para triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o lado vale 6. Então, é só substituir 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 6 é 36. Ficou 36, raiz de 3 sobre 4. Simplificando 36 com 4, eu chego à conclusão que a minha área só pode ser 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Ou seja, se você sabe a fórmula, fica muito rápido de você fazer. Letra D. A letra D, de novo, é um triângulo. Falta a altura dele, pessoal. A altura, lembre-se, tem que formar 90 graus. Logo, isso aqui é a minha altura. Olha o triângulo pitagórico de novo. Esse H só pode ser 3. Então, vai ficar assim, ó. Letra D. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a minha base aqui vai ser 6. É a base do triângulo. 6 vezes a altura, que é 3. Por quê? Porque é um triângulo pitagórico dividido por 2. 2 com 6 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, vai dar 9 decímetros quadrados. Não esqueçam da unidade de medida, tá certo? Vamos lá agora para a questão de número 6.
Questão 6, pessoal. A altura de um triângulo equilátero mede 4. Calcule a área desse triângulo. Em sala e na aula online foi mostrado para vocês de onde vêm as fórmulas, tá? Claro que se você já tem a fórmula na mão, você pode ir direto. Em sala eu só quis demonstrar de onde ela vem e se caso você esquecer, aplique o teorema de Pitágoras que a fórmula você vai encontrar. Pessoal, ele fala para você aí qual vai ser a altura do triângulo equilátero, né? A altura tem que sair do vértice, chegar ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, pessoal, no triângulo equilátero, além de ser a altura, também vai ser o quê? Mediana, né? Então, é isso que a gente tem. E essa altura, ele já deu pra gente, tá aqui pronto. Ele já falou para você que essa altura mede 4. Tá? Um triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Então, essas são as informações que a gente tem, tá certo? Então, vamos lá descobrir a área. Para descobrir a área, está faltando justamente a medida do lado. Então, vamos descobrir esse lado. Como? Aplicando a fórmula da altura. Então, a altura do triângulo equilátero, de acordo com o que foi mostrado para vocês, é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Tá? A altura vale 4, então substituir o 4, L raiz de 3 sobre 2. Vou passar esse 2 para o outro lado multiplicando, então L raiz de 3. Eu quero só o L, pessoal. Então, eu posso dizer que L é a mesma coisa que 8 raiz de 3. Eu vou parar nesse ponto, por quê? Porque eu preciso da área, tá? E pela fórmula da área, pessoal, a gente vai pegar esse L e vai elevar ao quadrado, já que a fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a gente vai pegar esse 8 raiz de 3 e vai elevar ao quadrado. Então, por esse motivo, eu não vou racionalizar, não vou fazer muita conta, não. Aí, vai ficar assim, ó, 8 raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. A área é igual, como eu disse, vai ao quadrado, virou 64 aqui. Essa raiz com quadrado desaparece, raiz de 3. E aqui, de novo, né, tem uma divisão de fração, né? Falo de novo porque eu já falei isso em sala, né? Que aqui a gente tem uma divisão de fração. Essa aqui, ó, essa é a nossa primeira fração. E essa vai ser a nossa segunda fração. A primeira fração eu já resolvi, deu 64 raiz de 3 sobre 3, vezes a segunda, porque eu vou inverter, aqui embaixo tem 1, né? Então, vai ficar 1 sobre 4 dessa maneira aqui, tá? Em vez de multiplicar 3 vezes 4, pessoal, eu vou simplificar, porque eu acho muito mais prático, muito mais simples. Dividindo aqui tudo por 4, você vai encontrar que 64 dividido por 4 vai dar 16, e 4 por 4 vai dar 1, né? Então, a minha área aí ficou assim, ó, área é igual a 16 raiz de 3 sobre 3. No caso dessa questão aqui, está em centímetros, então a gente vai usar centímetro quadrado, não esqueça a unidade de medida. E aqui a gente finaliza mais a questão 6. Vamos lá, questão 7. Questão 7. De um quadrado ABCD, de lado 8, foram retirados 2 triângulos retângulos isósceles, com catetos de 2 centímetros, conforme mostra a figura. A área do octógono remanescente é... Ué, professora, você não explicou a fórmula da área do octógono? Não, pessoal, não expliquei. E isso não é necessário para resolver essa questão. Por quê? Porque ele fala que você tem aí um quadrado ABCD, né? E se você tem um quadrado, ele te deu a medida do lado. Tá pronto. Tá? Então, o quadrado inteiro, né, o lado dele vale 8. E isso, tá, vai te levar a pensar no seguinte, porque ele fala que também que foram retirados os triângulos retângulos, né? Foram retirados os triângulos retângulos e eles são isósceles, tá certo? E ele foi, cada cateto dele vale 2. O que que isso significa? Que a gente tirou, pessoal, esses triângulos aqui, ó. E a gente tirou esses triângulos. E esses triângulos aqui, os catetos deles, valem 2. Então, aqui vale 2, 2, 2, 2. Tudo isso aqui vale 2, já que é cateto. Lembra que eu falei no início da questão, né, que o lado do quadrado vale 8?
eu já tenho 4 aqui, né, na verdade. 2 mais 2, 4. Então, pessoal, esse trecho aqui vai valer 6, tá certo? É isso que a gente tem. Mas, para descobrir a área do octógono, o que a gente vai fazer? Qual é a lógica? Pessoal, basta fazer o seguinte, a área do octógono é a mesma coisa que a área do quadrado, tá? Vou frisar isso aqui para vocês, para ficar tranquilo. Basta pegar a área do quadrado, você fez aqui ó, a área do quadrado, e você vai retirar, tá, os triângulos, você vai tirar esses triângulos aqui. O que sobra é o octógono. Então, é uma diferença de áreas. Então, a área do octógono é igual à área do quadrado, vou colocar aqui ó, a área do quadrado, menos a área de 4 triângulos. Então, a gente vai calcular essas áreas. Vamos para a área do triângulo? A área do triângulo vai ser base, a base do triângulo é 2, vezes a altura, que também é 2. Tudo isso dividido por 2. Cancela 2 com 2, a área de um triângulo é 2. Só que a gente tem 4, né, pessoal? Então, a área de 4 triângulos aí vai ter que dar 8 centímetros quadrados. Pronto, já calculamos a área dos 4 triângulos, né? Agora a área do quadrado, muito fácil, a área do quadrado, lado vezes lado. O lado vale 8, 8 vezes 8, eu tenho então que vai dar 64 centímetros quadrados, ok? E a área do octógono, como eu disse, a gente vai fazer a diferença das áreas. A área do octógono é a área do quadrado menos a área de 4 triângulos. Então, a área do quadrado é 64. A área do triângulo, pessoal, dos 4 triângulos é 8. E 64 menos 8 vai me dar a resposta de 56 centímetros quadrados. Tá certo? E aqui a gente fecha a correção, metade, né, dos exercícios aí de correção até a questão 7. Amanhã, na aula gravada, eu continuo a partir da questão 8. Tá certo? Na live, conteúdo novo. Obrigada e até mais.